Fala, Dias Escolhidos! E hoje bora conversar sobre Digimon World 4, né? A gente vem de algumas semanas aí conversando sobre os Digimon World, então nada mais justo que a gente vá pro World 4 dessa vez. E esse foi um jogo bem diferente. Como ele já estava no PlayStation 2, eu acho que muitas pessoas acabaram pulando esse jogo, né? Não chegaram a jogar esse jogo. Se eu não me engano, ele foi lançado pro GameCube também, então para aqueles que foram pra Nintendo naquela época, talvez tenham jogado esse jogo no outro console, né? E esse foi um jogo que acho que pegou muitas pessoas de surpresa, porque mesmo em comparação com os outros três Digimon Worlds, ele foi o mais diferente, por vários detalhes diferentes, né? Antes da gente começar a conversa, se possível, deixa um like aí, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, assim vocês ajudam o canal um pouco mais também. E bom, esse foi um jogo que, apesar de ter sido tão diferente como eu citei pra vocês, eu joguei bastante, né? Inclusive, eu acho que todo mundo que jogou esse jogo acabou jogando talvez junto com amigos, porque era um jogo que tinha multiplayer, né? Você podia ter até outros 3 amigos jogando junto com você, cada um com seu próprio controle, cada um com seu próprio Digimon. Então tinham várias vantagens nesse jogo que você não encontrava direito em muitos jogos naquela época. O fato de que, por exemplo, cada pessoa podia ter um save com o seu Digimon em um memory card diferente, né? Porque na época a gente tinha que ter o memory card, né? O cartão onde ficavam salvos os nossos jogos. E daí, se todo mundo plugava cada um dos seus memory cards na hora de jogar as 4 pessoas juntas, cada um podia trazer o seu Digimon do seu save para estarem jogando todos juntos. Dava para, por exemplo, estar comprando o item em um save e trocando e entregando esse item para uma pessoa em outro save. Então tinham várias vantagens através disso. Eu acho que o multiplayer de Digimon World 4 era muito, muito legal. Era muito bom, era divertido mesmo, né? Que era uma coisa completamente nova para a franquia Digimon, se vocês pensarem bem. Eu acredito que até aquele ponto, tirando jogos de luta e coisas do tipo, Digimon nunca teve um jogo de aventura mesmo que tinha tido multiplayer, né? E dessa vez tinha sido um multiplayer muito legal, né? Eles desenvolveram muito bem aquilo dentro daquele jogo, né? Então esse é um ponto positivíssimo. Se você nunca jogou Digimon World 4 e você gostaria de estar jogando, se você conseguir jogar junto com amigos, faça isso porque é uma das partes mais legais, mais incríveis que eles adicionaram nesse jogo, né? Mas, obviamente, que nem tudo em Digimon World 4 são coisas incríveis. Então, por exemplo, para você estar conseguindo evoluções, você tinha que estar passando umas missões, às vezes umas missões extremamente difíceis, para que você liberasse essa evolução, e daí você podia equipar essa evolução do seu Digimon para que ele se transformasse naquele Digimon diferente, né? Então muitas vezes você queria, por exemplo, eu quero o Alphamon, eu quero o Clavis Angemon, eu quero o Hércules Kabuterimon X. Você tinha que descobrir qual era a missão, você tinha que passar aquela missão às vezes numa dificuldade super alta do jogo, e daí você liberava essa evolução finalmente para que você usasse ela. E você tinha que ser forte o suficiente para fazer isso. Às vezes eram horas e horas e mais horas jogando para que você conseguisse ficar um pouquinho mais forte para tentar passar aquela missão mais uma vez, né? Então, para conseguir certas evoluções naquele jogo, que era uma das melhores partes do jogo, era extremamente difícil. Eu acho que muitas pessoas que conseguiram a maioria das evoluções naquele jogo seguiram guias, porque era muito difícil para você encontrar o que você precisava fazer exatamente para ter cada uma das evoluções, né? Era meio perdido, digamos assim. O jogo te dava muito poucas dicas para fazer esse tipo de coisa. Você tinha que ir passando tudo para você ir liberando tudo. Basicamente era assim que o jogo funcionava, né? Mas, falando um pouco agora sobre de onde vem Digimon World 4. Basicamente esse jogo foi lançado lá no Japão com outro nome, né? Baseado nos Digimon X. Então lá o jogo não é chamado de Digimon World 4, ele é chamado de Digimon World X. E ele tinha uma certa conexão com o Digimon X, principalmente com o filme, né, o Digimon X Evolution. Tinha também o mangá Digimon Chronicles, que tinha a ver com os Digimon X também. Então tudo tinha uma certa conexão, né? Era um mundo que estava sendo afetado pelo vírus X e tudo mais. Inclusive o Dorumon também é, de certa forma, o protagonista do Digimon World 4. Né? Você pode estar controlando ele. Eu acho que a seleção de Digimons que você tem naquele jogo é muito legal, inclusive. Você tem o Vimon, o Agumon e o Guilmon, que são 3 favoritos de todo mundo, mais o Dorumon, que era um Digimon que estava começando a ser popular, né? Que tinha conexão com o Alphamon, por exemplo. Já tinha sido protagonista tanto do mangá quanto do filme. Muitas pessoas gostaram bastante de como o Digimon X começou.
na época, então fazia todo sentido. E isso foi dessa maneira, seguiu assim lá no Japão, né? Mas falando um pouco mais do gameplay agora. Diferente de todos os outros Digimon World, como assim? Bom, galera, mesmo que o Digimon World 1 tenha sido bem diferente do 2 e do 3, né? Porque o 2 e o 3 vão mais pro lado do jogo de RPG convencional, entra na luta, derrota o inimigo, sai da luta e por aí vai, ganha experiência, né? O Digimon World 4, mesmo assim, é o mais diferente, na minha opinião, porque é o único jogo onde você vai ter Digimons que usam equipamentos. Então, você tem o Dorumon, o Agumon, o Vimon e o Guilmon, só que cada um deles carrega uma arma. Então, espadas e garras e armas de tiro mesmo. Você podia equipar vários tipos de armas diferentes. Então, eles não usam as habilidades deles. Tipo, você não vai ver o War Greymon usando o Gaia Force, você não vai ver o Alphamon usando a digitalização da alma. Você não vai ver nem o Agumon soltando uma bola de fogo. Todos eles vão estar usando equipamentos e eles vão ter skills diferentes que não tem nada a ver com as habilidades deles. Você vai estar basicamente controlando Digimons que agem como personagens de qualquer jogo mais convencional desse tipo, né? Que vão depender das armas e equipamentos e tudo mais para estar conseguindo ter algumas técnicas e por aí vai. E daí você derrota os inimigos dessa forma e vai ganhando pontos com as suas armas e habilidades e tudo mais através disso, até que você consegue equipar coisas melhores e por aí vai, né? E vai desenvolvendo técnicas ainda mais fortes. Então, além de você não ter as habilidades principais dos Digimons, obviamente eu acho que todo mundo que jogou esse jogo na época estava esperando que isso fosse acontecer. Além disso, basicamente não fazia muita diferença você ter aqueles Digimons, né? Se fosse o Dorumon ali, ou se você colocasse, sei lá, um personagem humano aleatório que usasse as armas da mesma forma, daria basicamente na mesma. É como muitas pessoas viram na época, né? Era legal você ter os Digimons? Era legal você liberar as evoluções? Com certeza, né? Até porque certos Digimons apareceram naquele jogo e depois nunca mais apareceram em quase mais nada. Mas, mesmo assim, né? As pessoas estavam esperando mais. E por isso, esse jogo acabou sofrendo algumas críticas e tudo mais. E as pessoas falavam que ele não tinha nada a ver com Digimon, né? E por aí vai. E a história era uma história, assim, diferente do que a gente tinha visto até ali. Né? Você lidava com o vírus X, mas você lidava com o vírus X de uma forma completamente diferente. Tinha alguns robôs, esses robôs tinham a ver com o vírus também. E eles iam evoluindo e se transformando em monstros cada vez maiores. Até que você enfrentava eles lá no final. E um outro ponto que era bem complicado, eu acho que na jogabilidade desse jogo, é que o jogo tinha dificuldades diferentes. Mas para você liberar as outras dificuldades, você tinha que terminar o jogo na dificuldade mais fácil primeiro, né? Até que você ia até a mais difícil. E certas evoluções, por exemplo, como eu já expliquei para vocês, uma das coisas melhores desse jogo, só eram liberadas quando você passava certas missões em dificuldades maiores. Então você tinha que terminar o jogo às vezes 2 vezes, para que na terceira vez que você estivesse jogando o jogo, você finalmente pudesse passar aquela missão que ia liberar aquela evolução que você queria. Né? Então você fala, nossa, eu já terminei esse jogo 2, 3 vezes, né? Eu vou ver exatamente a mesma história para me liberar esse Digimon aqui? Sim, é basicamente o que acontecia naquele jogo, né? Você acabava tendo que terminar o jogo 2, 3 vezes para que você conseguisse as coisas que você estava esperando conseguir. Né? O Alphamon e o Black War Greymon X e por aí vai. Então era bem complicado isso e tornava o jogo assim meio maçante, né? Meio cansativo. Às vezes quando você queria, por exemplo, ganhar pontos com certas habilidades, por exemplo, uma habilidade de cura, você tinha que ficar parado em um lugar, apertando o mesmo botão centenas de vezes, né? E recuperando o MP, né? Os Magic Points centenas de vezes para que subisse 1 ou 2 níveis daquela habilidade, né? E você tinha que ficar repetindo isso muitas e muitas vezes durante muitas horas para que essas habilidades ficassem mais fortes. Então tem muitos pontos nesse jogo que não são muito legais. Mesmo assim, como eu disse para vocês, se você estiver jogando junto com amigos, esse jogo se torna 100 vezes mais legal. Então é o que compensa mais fazer quando você estiver jogando esse jogo. E se você for jogar sozinho, daí eu recomendo que você se foque em terminar o jogo pelo menos uma vez só para você saber do que se trata, liberar 1 ou 2 evoluções, só para você ver como é que funciona. Né? Assim você já vai ter visto o que você precisa ver dentro daquele jogo. Uma curiosidade que poucas pessoas sabem é que mesmo que o Digimon World 4 seja o jogo mais distante, digamos assim, dos outros, né?
ele ainda é conectado diretamente, pelo menos com o World 3, né? Dito em ambos os jogos que o servidor onde se passa o Digimon World 4 é diretamente conectado com os servidores onde se passa o Digimon World 3. O que quer dizer que eles são, sim, extremamente conectados e próximos até. E se existir um jeito de você viajar de um servidor para o outro, visitar outro mundo digital dessa maneira, você poderia ter saído do World 4 e ido para o World 3 ou vice-versa e por aí vai. Então bem interessante, né? Esses jogos são conectados dessa forma. Talvez com o 2 e o 1 também, vai saber. E agora algumas coisas que eu acho que vai ajudar a vocês a aproveitarem melhor Digimon World 4. Em primeiro lugar, os chefes que você tem que derrotar nesse jogo são muito legais, né? Eles construíram todos os ambientes onde os chefes vão aparecer e tudo mais de uma maneira incrível. Então isso já deve ser um bom incentivo para certas pessoas a jogarem esse jogo. Você vai encontrar alguns chefes fantásticos durante a história. Outro ponto muito importante, se você quiser certas evoluções muito mesmo, vá atrás delas. Mas se não for tão importante assim ter essas evoluções para você, joga o jogo apenas uma vez, termina ele. Ele acaba não sendo um jogo nem muito longo. Então faça assim que vai ser muito melhor, e daí você pelo menos vai estar conhecendo o Digimon World 4 dessa maneira, né? E um outro ponto importante que eu já até citei para vocês aqui, se você puder jogar junto com um amigo ou amigos, né? Multiplayer desse jogo faz com que esse jogo seja muito melhor. Ele fica muito mais agradável de se jogar, mais fácil de você estar conseguindo as coisas. Dá até para você estar trocando alguns itens com seus amigos. E agora que eu já falei isso daí, eu vou dar algumas dicas para vocês. Se você tiver mais de um amigo jogando, mais de um memory card, digamos assim, com saves ali, você pode comprar itens em um save, passar para o outro save, não salvar no save que você gastou dinheiro, dar load outra vez e você não vai ter gastado dinheiro ali e nem comprado os itens ali, porém esses itens existem no outro save. Dá pra você dar uma quebrada no jogo dessa forma, né? Usar os saves pra estar fazendo itens infinitos e dinheiro infinito. Dá pra você fazer esse tipo de coisa, o que é bem interessante e ajuda o jogo também, de certa maneira. E outra dica que eu posso dar pra vocês é que certas habilidades, pra você melhorá-las, como por exemplo a de aumentar o seu ataque, de recuperar sua vida, se você for em certos pontos de certos mapas, existem uns pedaços do mapa, né, onde você encontra umas certas plataformas que recuperam a sua vida. Então você pode estar ficando em cima dessa plataforma e usando essas habilidades constantemente, e você vai sempre sendo recuperado, né, para você ter os seus pontos de energia de volta. E assim você fica aumentando o nível dessa habilidade constantemente, né? Você pode estar fazendo isso para não ficar esperando que essas coisas aconteçam enquanto você está jogando e passando mapas. E dessa forma fica um pouco mais rápido e também fica um pouco mais legal de você estar upando essas habilidades. Fica menos maçante, né? Mas esses são os conselhos, galera. Então, galera, isso era o que eu queria trazer para vocês através dessa conversa sobre Digimon World 4, mas para finalizar, eu vou só pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acham do Digimon World 4, se vocês têm outras dicas, se vocês têm histórias interessantes jogando esse jogo, deixa tudo aí, todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês, aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de Escolhidos, até a próxima, tchau, tchau!